Olá, eu sou o professor Rodolfo e seja muito bem-vindo a mais um conteúdo que nós vamos agora começar a trabalhar aqui no YouTube. Qual conteúdo é esse? O Fisiologia na Clínica. Como que ele vai funcionar? Toda terça-feira teremos um assunto fisiológico, algum conhecimento de base para que na quinta-feira eu possa aplicar aquele assunto fisiológico, funcional, em algum contexto clínico. Assim, a fisiologia se mostra com certeza ser a base para o raciocínio clínico. E qual é o assunto fisiológico de hoje? Nós vamos falar desse hormônio que é tão importante, o GLP-1, o peptídeo 1, semelhante ao glucagon. Para que depois, na quinta-feira, possamos aplicá-lo a qual clínica? Entendendo esse hormônio, eu posso entender esse medicamento, a semaglutida, ou o famoso nome comercial aqui, o Ozempic. Vamos lá? Vamos mergulhar primeiro nesse universo fisiológico, para que depois, na quinta, eu possa contextualizá-lo em algum contexto mais prático? Muito bem, GLP-1. O GLP-1, ele é um hormônio. Ele é um hormônio produzido onde? Olha que interessante. O primeiro ponto que eu vou destacar é o local de secreção. Depois, qual é o estímulo de secreção? E depois que ele foi secretado, quais são as suas ações? Então vamos lá. Local de secreção, você sabe qual é? Pensa aí, eu vou te dar 3 segundos. 1, 2, 3. Muito bem, quem respondeu o intestino. Na verdade, existe uma célula no intestino chamada de célula L. Essa célula L, ela é que secreta, sintetiza e secreta o glucagon. É uma célula endócrina, intestinal. Ela está localizada no íleo, que é a porção final do intestino delgado, vamos lembrar, duodeno, jejum e íleo. Então o íleo secreta aqui, o íleo terminal secreta o GLP-1. E eu também tenho no cólon, principalmente no cólon descendente, que é o final do intestino grosso. Então, tanto o final do meu delgado quanto do meu intestino grosso, eu tenho uma população grande dessa célula L, que é uma célula endócrina que sintetiza e secreta o GLP-1. Qual é o estímulo para que essa célula L comece a liberar o GLP-1? Carboidratos e gordura. Toda vez que chega ali um quimo que já foi processado, digerido no estômago e é enviado para o intestino, e nesse quimo existe a presença de carboidrato e gordura em grande concentração, esses elementos químicos estimulam diretamente essa célula L, significa que a célula L ela tem receptores para esses elementos, fazendo com que você ative uma maquinária que desencadeia a secreção do hormônio. O hormônio sendo secretado na corrente sanguínea, como todo hormônio, ele vai agir em algum alvo distante. Quais são os alvos? Quais são as ações do GLP-1? Primeiro, ele vai estimular a secreção de insulina. Ele vai até o seu pâncreas, até a sua célula beta-pancreática e estimula a secreção de insulina. Ao passo que ele também inibe algumas ações. Primeiro, ele inibe a secreção do glucagon. Ele vai até a célula alfa também pancreática e inibe ali a secreção do glucagon. Perceba que lá no pâncreas ele está estimulando insulina e inibindo glucagon. O que mais ele faz? Ele também inibe a motilidade, o esvaziamento gástrico. Ele vai até a célula muscular lisa do estômago e ele diminui principalmente a contração pilórica, porque é lá no piloro que eu vou contrair essa bomba pilórica e envia o quimo para o duodeno. Ele inibe esse processo. Ele retarda o esvaziamento gástrico. E ele também inibe, isso aqui vai ser muito importante para o Ozempic, né? Na quinta-feira nós vamos discutir, ele inibe o apetite. Ele vai até qual local agora? Pâncreas? Ele já foi. Estômago? Ele já foi. Ele vai até o seu sistema nervoso central, até o seu encéfalo, para ser mais exato, até o seu hipotálamo medial. E ali ele diminui o apetite e estimula a saciedade. Na verdade, o hipotálamo medial ele é estimulado porque é ali que você cria a saciedade e o hipotálamo lateral, que é a fome, ele é inibido. Então, assim, ele inibe esse apetite. Local de secreção, célula L. Estímulo, carboidrato e gordura. Ações,
Estimula a insulina, inibe o glucagon, inibe motilidade, inibe o apetite. É claro que no Fisiologia Didática, e agora nessa nova temática nossa, Fisiologia na Clínica, nós vamos contar essa história de uma maneira muito mais neurocompatível, muito mais didática, muito mais gostosa de ser entendida. Nós estamos falando das nossas animações. Vamos lá, então? Vamos agora entrar aqui nesse sistema digestório, vamos dar um zoom, e aqui vamos explorar um passo a passo de cada uma daquelas ações. Mas antes, só conhecendo aqui, lá em cima eu tenho o esôfago, depois o estômago. Do estômago eu começo o intestino delgado, que tem 3 partes. A vizinha do estômago, duodeno, que mede em média de 25 a 30 centímetros. Do duodeno eu tenho o jejuno, que mede mais ou menos 2 metros. Do jejuno, a maior porção, o íleo, que mede em média de 2,5 metros a 3 metros. É do íleo que eu vou entrar no intestino grosso, no seco, nessa região. Do seco eu subo para o cólon ascendente, depois o cólon transverso, depois o descendente, depois o sigmoide e o reto. Bom, por que eu coloquei esse cenário anatômico, estrutural? Porque só assim eu posso explorar agora a fisiologia. Já que a célula L, que é aquela célula que libera o GLP-1, ela mora no íleo, que é a porção final do intestino delgado, e no cólon descendente do intestino grosso. Guarda aí. Vamos tirar agora esses nomes, porque é o momento de entender um passo a passo da fisiologia, nas nossas animações fisiológicas. Como elas funcionam? Eu coloco um texto aqui em cima e depois aquela explicação ganha vida nas animações com essa figura. Evento 1, ou etapa 1 para entender a ação do GLP-1. Vamos lá. 1 é a secreção. Como que ele surge na corrente sanguínea? Para que ele possa estabelecer os seus efeitos. O GLP-1 ele é produzido, então, no íleo e no cólon descendente, por uma célula chamada de célula L, em resposta à presença de carboidratos e lipídios. Vamos lá. Essa história começa a ser contada quando você ingere e chega no seu estômago algum alimento que contém o quê? Carboidratos e lipídios. Carboidratos e gordura. Esse bolo alimentar no estômago é transformado em quimo pela digestão gástrica, pelo suco gástrico, né? E com isso nós vamos enviar esse quimo para o intestino delgado. Vamos lá? Pum, ele vem. Ele passa o esfíncter pilórico, duodeno, jejuno, até que ele chega lá no íleo terminal. Lá no íleo, olha que interessante, eu tenho a célula L. Vamos dar um zoom nela aqui, ó. A célula L, ela tem receptores que percebem a presença desses elementos, carboidratos e proteínas. Com a ativação desses receptores, a célula L é estimulada a secretar o GLP-1. Isso acontece não apenas no íleo, porque esse quimo sai do íleo, vai para o intestino grosso, colo ascendente, transverso, descendente, e ali eu também tenho a presença da célula L. E esse GLP-1 se soma àquele secretado pelo íleo. Com isso, eu tenho o evento 1, o que foi a secreção desse hormônio. Por qual célula? Célula L, que mora onde? No íleo e no cólon descendente. Qual foi o estímulo que ativou toda essa engrenagem? A presença de carboidrato e lipídio. Perfeito? Fizemos o evento 1. Vamos agora para o evento 2. Evento 2. As ações desse hormônio. Nós vamos dividir em 3 ações. A primeira vai ser ações metabólicas, diretamente relacionadas com glicemia, tá? Então vamos ver. O GLP-1, ele vai até o pâncreas e promove e estimula a secreção de insulina, ao passo que ele reduz a secreção do glucagon. Isso faz com que você tenha menores níveis de glicose na corrente sanguínea. Ele vai estabelecer, então, aqui uma diminuição dessa glicemia. Vamos ver? Então, olha só que interessante. Vamos colocar aqui o pâncreas. Lembra que o pâncreas ele é formado por ilhotas pancreáticas, que são células endócrinas. Ele também tem uma porção exócrina, né? Que secreta o suco digestivo com enzimas
vão digerir carboidratos e proteínas e lipídios, mas eu quero aqui a porção endócrina, a ilhota. Dentro da ilhota pancreática, eu tenho célula beta, que secreta insulina, e célula alfa, que secreta o glucagon. Lembra que a insulina é um hormônio hipoglicêmico. Ela vai pegar a glicose e mandar para dentro do tecido, diminui na corrente sanguínea. Já o glucagon é hiperglicêmico. Ele pega a glicose armazenada no fígado, ele sintetiza uma nova glicose a partir de proteína e lipídio, e assim ele aumenta a glicose na corrente sanguínea. Então ele é hiperglicêmico. Insulina, hipoglicêmico. Glucagon, hiperglicêmico. Ok? Então olha o que vai acontecer. O GLP-1 vem até o pâncreas. Tan, 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 tan. E ali, ó, esse mais significa que ele estimula a insulina. Ele vai lá na célula beta e secreta mais insulina. Por quê? Qual é o propósito? Quando ele aumenta a insulina, ele não deixa esse corpo entrar numa hiperglicemia. Esse é o propósito do GLP-1. Ele quer reduzir a glicemia. Ele é um hormônio que colabora para a hipoglicemia, a diminuição dessa glicose em corrente sanguínea. Por isso que se ele secreta mais insulina, a insulina pega aquela glicose na corrente sanguínea e envia para um tecido, por exemplo, nosso músculo estriado esquelético, fazendo com que você tenha queda desse elemento no sangue. Ok? E o processo é tão inteligente que ele não apenas estimula a insulina, ele vem aqui no pâncreas, na célula alfa, e inibe ao menos o glucagon. Por quê? Porque se tem insulina que diminui a glicemia, mas se tiver muito glucagon que aumenta, fica elas por elas, não ia adiantar em nada. Então, esse efeito potencializa essa ação final que eu quero, esse efeito final que eu quero, que é ser hipoglicêmico. Ô glucagon, você que é um hormônio que aumenta a glicemia, fica quietinho agora. Porque nesse momento eu não quero a sua presença no meu corpo. Perfeito? Então essa é uma ação metabólica. Em resumo, diminui os níveis de glicose no sangue. Isso aqui é tão importante que, como esse hormônio ele tem esse efeito de diminuir a glicose no sangue, eu vou mostrar na quinta-feira que o Ozempic quer também essa ação para o tratamento da diabetes tipo 2, já que no diabético eu tenho o principal problema, uma hiperglicemia. Se a natureza forjou um hormônio que derruba ela através dessa ação, por que não usá-lo no tratamento da diabetes? Olha que interessante, olha que bonito isso. Muito bem, essa é a primeira ação, mas eu tenho mais, que toda a ação dele colabora com essa queda de glicose na corrente sanguínea, tá? Olha a segunda ação que interessante. Eu tenho agora, aqui, uma ação no estômago. O GLP-1 ele retarda, diminui o esvaziamento gástrico, contribuindo para uma maior sensação de saciedade. Como assim? O principal ponto aqui é o seguinte: se eu tenho aqui no estômago o GLP-1 chegando, vamos mostrar ele de novo vindo? Vamos lá, chegou no estômago. O que ele vai fazer? Ele vai inibir esse esvaziamento gástrico. Se no estômago tem ali um carboidrato que chegaria rapidamente para o intestino delgado e seria absorvido, aquele carboidrato aumentaria a minha glicemia. Então não adianta nada ele estar aqui trabalhando para diminuir a glicemia se o seu estômago não para de mandar para o intestino um carboidrato que vai ser absorvido. É lógico que é um hormônio, de novo, uma maquinária tão bem montada, tão inteligente, é um sistema tão inteligente, que essa engenharia faz com que eu tenha essa ação pancreática, que está colaborando para derrubar a glicemia, ao passo que fala: estômago, meu amigo, para de mandar o intestino absorver glicose. Por quê? Porque eu estou tentando diminuir a glicemia. Então essa ação gástrica, ela colabora, ela se completa, ela complementa a ação no pâncreas. Com isso, eu tenho o terceiro evento. Olha agora o último. Eu entendi a secreção no 1. No 2, eu entendi a ação no pâncreas. No 3, eu entendi a ação no estômago. Agora o 4. Ação no sistema nervoso central. Ação no nosso encéfalo. O GLP-1 ele vai atuar no hipotálamo, para ser mais exato, ok?
aumentando a sensação de saciedade. Gente, olha que bonito. Vamos lá, GLP-1, vai até o nosso encéfalo. Pode vir. Tan, 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 tan. Ele vai até o seu hipotálamo, principalmente o hipotálamo medial, e ali ele estimula para que o hipotálamo medial, que cria saciedade, comece a ser ativado antes. Por quê? Se você está mais satisfeito, você ingere menos carboidrato. Menos glicose você manda para o estômago, que manda menos para o intestino. Com isso, você colabora com essa queda de glicose na corrente sanguínea. Percebeu como é um hormônio perfeito? Ele veio aqui, estimulou uma insulina, inibiu um glucagon, com isso a insulina já está mandando a glicose para dentro do músculo, derrubando a glicemia. Não deixa o estômago mandar mais glicose para ser absorvida, preserva essa glicemia mais baixa. E faz você parar de comer para que essa glicemia não se altere depois de algum tempo. Essa ação de estimular a saciedade, diminuir o apetite, é um outro ponto muito utilizado também para o tratamento, só que não apenas da diabetes, também da obesidade. Se eu entendo um cenário funcional, eu ganho base para entender daqui a pouquinho um cenário clínico. Então, essa maquinária que a natureza forjou em anos de evolução, que é tão bonita desse hormônio, ela vai ser explorada onde? Nesse medicamento, que é a semaglutida, com o nome comercial famoso Ozempic. Na quinta-feira, não perca o vídeo. Ativa aí o seu sininho para que você possa entender agora como que o Ozempic vai aproveitar desse cenário fisiológico, onde teremos o nosso aplicando na clínica. Esse é o Fisiologia na Clínica, a nossa nova temática que sempre vai ser montada nas terças e quintas-feiras. Fisiologia na terça e na quinta, uma prática clínica. Vejo vocês na quinta-feira. Até lá! Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam gostando do nosso novo canal, Fisiologia na Clínica. Caso você esteja gostando, então, por favor, se inscreva para não perder nada. Faça parte dessa comunidade do Fisiologia Didática. Curte aí também porque isso fortalece o nosso trabalho e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vejo vocês e até lá!